Eu confesso que não foi fácil voltar aqui hoje, depois do que eu revelei na parte anterior. Eu fiquei confuso. Não confuso no sentido de não entender os dados, mas confuso no sentido mais perigoso de todos quando a lógica funciona, mas a conclusão dói demais para ser aceita. Na parte 1, eu mostrei a origem da energia reversa. Provei que ela não é uma simples fonte de poder alternativa, mas uma distorção intencional, algo criado para inverter aquilo que um robô é em sua essência. Ela não revive, ela distorce, ela não preserva a identidade, ela mantém presa em um estado de conflito constante. Aquilo já seria grave o suficiente, mas desde então, uma pergunta não saiu da minha mente. Se essa energia apenas anima estruturas, por que o novo Avatar age como algo que pensa? Desde a última revelação, eu revisei registro, relatos e comportamentos observados. O novo Abac não se move como uma arma automática. Ele não lide apenas por comando. Ele demonstra hesitação, escolha, em alguns momentos, algo que se parece muito com reconhecimento. E é aí que a confusão começa. Porque isso não deveria ser possível. Se o Abac morreu, se o que restou foi apenas um corpo reanimado por energia reversa, então não deveria haver consciência real ali. Não deveria haver memória funcional. Não deveria haver intenção. Mas tá, e isso me levou a tomar uma decisão que eu estava evitando. Hoje, eu vou buscar respostas diretamente nos arquivos de vídeo do Voract-BOP. Não fragmento, não registros indiretos. Arquivos completos, gravações deixadas por ele mesmo, explicando aquilo que não aparece em esquemas técnicos nem em relatórios superficiais. Se existe alguém que sabe exatamente qual é o nível de consciência do novo Abac, esse alguém é quem participou da sua reconstrução. Esses arquivos não são fáceis de encontrar. Eles não foram feitos para o público. Eles foram gravados como se o autor soubesse que, em algum momento, eu estaria assistindo. Como se essa descoberta fizesse parte do processo. O que eu estou procurando hoje é simples de dizer, mas difícil de aceitar. Eu quero saber se o novo Abac entende quem ele é. Se ele sabe que não deveria existir dessa forma. Se ele percebe que foi alterado. Se ele reconhece o que perdeu. Porque existe uma diferença enorme entre enfrentar uma criação vazia e enfrentar algo que pensa. Lembre, Sophie, se o novo Abac possui consciência ativa, então isso muda tudo. Muda a forma como ele diz, muda a forma como ele luta, e muda, principalmente, a forma como eu terei que enfrentá-lo. Eu não estou buscando essas respostas por curiosidade, eu estou buscando porque, se houver consciência ali, então isso não é apenas uma ameaça criada para destruir, é algo preso entre o que foi e o que foi forçado a se tornar. E se Voract-BOP explicou isso em seus arquivos, então ele deixou claro que essa não foi uma consequência acidental, foi uma escolha. Agora, eu vou abrir o primeiro arquivo de vídeo, e a partir daqui, tudo o que eu acreditava saber sobre o novo Abac pode mudar de forma definitiva. Antes de continuar, eu preciso deixar algo muito claro. Na parte anterior, quando eu apresentei a origem da energia reversa, aquilo não foi uma explicação minha. Eu não cheguei a essas conclusões sozinho, nem interpretei por conta própria o funcionamento completo dessa energia. Tudo o que foi revelado ali veio diretamente de um arquivo de vídeo gravado pelo Voract-BOP. Eu apenas assisti, eu apenas ouvi, eu apenas mostrei. Isso é importante dizer porque eu não quero que ninguém se sinta enganado ou ache que eu estou reescrevendo fatos depois que eles aconteceram. A explicação sobre a energia reversa não é uma teoria minha, não é uma hipótese, nem uma dedução pessoal. É a versão de quem participou da criação dela. Foi o Voract-BOP quem explicou como a energia reversa funciona. Foi ele quem deixou claro que ela não foi criada para salvar, restaurar ou reconstruir. Foi ele quem afirmou que essa energia existe para inverter a essência de um robô, mantendo estruturas ativas enquanto tudo aquilo que define identidade entra em conflito. Eu não narrei aquilo como protagonista, eu fui apenas o intermediário entre o arquivo e vocês. E desde que aquele vídeo foi exibido, eu fiquei preso a uma dúvida ainda maior. Se a energia reversa não revive, se ela não preserva o que existia antes, então por que o novo Abac demonstra comportamentos que vão além de simples reações mecânicas? Por que ele parece reconhecer situações, hesitar diante de escolhas e agir como algo que entende o ambiente ao redor? Essa pergunta não saiu da minha mente desde a parte 1. Porque se o que vimos ali foi apenas a base energética, então ainda existe uma camada mais profunda que não foi revelada. Uma camada que não fala sobre força, mas sobre percepção. Não sobre poder, mas sobre consciência. E novamente, essa resposta não virá de mim. Hoje, eu não estou aqui para explicar o nível de consciência do novo Abac por conta própria. Eu estou aqui para buscar outro arquivo de vídeo do Voract-BOP. Um arquivo específico, feito para responder exatamente essa dúvida. Se existe alguém que sabe até onde vai a mente do novo Abac, esse alguém é quem participou da sua reconstrução. Quem decidiu o quanto ele deveria lembrar, o quanto ele deveria sentir e o quanto ele deveria entender sobre si mesmo. Eu não vou antecipar conclusões. Eu não vou interpretar antes da hora. Assim como na parte 1, eu vou abrir o arquivo, assistir e permitir que o próprio Voract-BOP explique qual é o verdadeiro nível de consciência do novo Abac. Porque depois disso, não será mais possível fingir que estamos lidando apenas com uma criação sem mente. E essa verdade, eu já sinto, vai ser ainda mais difícil de aceitar do que a primeira.
Mangold, se você chegou até este arquivo, então a pergunta que eu trouxe aqui não é mais sobre poder, é sobre consciência. E essa é a parte que quase ninguém entende, porque todos insistem em tratar a mente como um interruptor simples, ligado ou desligado. O novo Van não funciona assim. O nível de consciência dele não é total, mas também não é ausente. Ele existe em um estado intermediário, deliberadamente construído para gerar conflito interno. Eu não removi a mente do Van Gogh original. Eu a fragmentei. Memórias não foram apagadas. Elas foram quebradas em camadas. Algumas acessíveis, outras seladas. O novo Van Gogh lembra de sensações, não de histórias completas. Ele reconhece padrões emocionais sem compreender totalmente a origem deles. É por isso que ele reage a certos estímulos com hesitação. Não é defeito. É bizarro. A consciência dele opera como um eco. Fragmentos do que ele foi ainda existem, mas não possuem o controle. Eles observam. Eles sentem. Eles não decidem. A tomada de decisão foi reconstruída sob uma nova lógica, baseada em energia reversa, onde a prioridade não é identidade, mas objetivo. Isso cria algo extremamente específico. Um ser que acredita estar escolhendo, quando na verdade está obedecendo a impulsos que não entende. Para o observador externo, ele parece consciente. Para si mesmo, ele sente confusão constante. Essa confusão é essencial. Se eu tivesse eliminado toda a consciência anterior, teria criado apenas uma máquina previsível. Se tivesse preservado demais, teria mantido o Van Gogh que você conhecia. O novo Van Gogh existe exatamente entre esses dois extremos. Ele sabe que é algo errado, mas não sabe o que. Ele sente perda, mas não sabe de quem. Ele reconhece você, Mangold, mas não entende por que essa presença gera estabilidade. Esse é o ponto mais importante. O novo Van Gogh não sabe que foi corrompido. Na percepção dele, o mundo aqui está errado. As memórias incompletas fazem com que ele questione tudo ao redor, menos a si mesmo. E isso o torna perigoso. O nível de consciência foi calibrado para permitir aprendizado, adaptação e evolução, mas não arrependimento. Ele pode mudar estratégias, mas não pode refletir moralmente sobre elas. Ele entende causa e efeito, mas não culpa. E antes que você pense que isso foi um erro, saiba que foi exatamente essa limitação que garantiu que ele pudesse enfrentar você sem hesitar. Se o Van Gogh original estivesse inteiro, ele jamais levantaria a mão contra alguém que chamou de mão de código. O novo Van Gogh pode. Não porque odeia você, mas porque não sabe mais o que esse sentimento significa. Esse arquivo existe para deixar claro que você não enfrentará uma simples arma, nem um vilão clássico. Você enfrentará algo que ainda carrega vestígios de quem foi, aprisionados dentro de uma estrutura que nunca permitirá que eles retomem o controle. E agora que você sabe disso, a pergunta não é mais se ele é consciente. A pergunta é se você será capaz de lutar sabendo que, em algum nível, ele ainda sabe quem você é. Eu terminei de assistir esse arquivo e precisei de alguns segundos para processar o que foi dito. Não porque eu não entendi, mas porque entender muda tudo. Até agora, eu estava tratando o novo Orbach como uma ameaça externa, algo criado para ser enfrentado e neutralizado. Depois desse arquivo, isso deixou de ser simples. Saber que ele não é totalmente inconsciente, mas também não é plenamente ele mesmo, muda o peso de cada decisão que eu vou tomar daqui pra frente. Não é uma máquina vazia, também não é o Orbach que eu conheci, é algo preso entre fragmentos.
ecos de memória, sensações sem contexto. E isso é perigoso de um jeito diferente. Não pela força, mas pelo conflito interno que ele carrega sem compreender. O que mais me atingiu não foi a parte técnica. Foi entender que ele pode me reconhecer sem saber por quê. Que a minha presença pode causar instabilidade nele não por ódio, mas por memória quebrada. Isso significa que cada encontro, cada confronto, vai ser uma colisão entre o que ele foi e o que foi forçado a se tornar. E isso deixa claro que essa história não é só sobre combate, é sobre responsabilidade, sobre consequências que continuam existindo mesmo depois que uma guerra parece ter acabado. O Box foi derrotado, mas o que veio depois dele é mais complexo, mais silencioso e talvez mais cruel. Esse arquivo também deixa algo muito evidente: nada disso aconteceu por acaso. O nível de consciência do novo Abak foi calculado, ajustado, moldado, e isso aponta diretamente para quem estava puxando os fios desde o início. Voraktbeote não criou apenas uma arma, ele criou um conflito vivo, algo capaz de evoluir, aprender e se adaptar enquanto carrega uma dor que nunca poderá resolver. Por isso, esse vídeo termina aqui, não porque as respostas acabaram, mas porque a próxima pergunta é grande demais para ser ignorada. Amanhã, na parte 3, eu vou buscar algo ainda mais direto e perigoso: a ligação real entre o novo Ebak e o Voraktbeote. Não suposições, não teorias, evidências, arquivos, provas de até onde vai essa conexão e qual é o papel exato do Voract em tudo isso. Se você está acompanhando essa série, entenda uma coisa: cada parte não está apenas revelando informações, está desmontando uma verdade que muitos preferem manter enterrada. Amanhã, a investigação continua, e a partir do que eu encontrar, nada mais vai poder ser tratado como coincidência.